Beijo, tia Olha só, Elida. estou aqui pensando em como começar esse assunto, porque é algo que entrou no meu radar, digamos assim, há algum tempo e de uma forma um pouco usual dentro do contexto que ela é mais utilizada. Tá? E a palavra é gaslighting. Daí coloca já no chat, você que está aqui nos assistindo, já ouviu falar, sabe do que se trata? É um termo em inglês, mas ele não tem uma tradução específica em português. Então, no sentido que ele é dado, especialmente do ponto de vista psicológico, ele segue sendo usado como gaslighting, tá? Então, vai colocando aí no chat, já ouviu falar, sabe do que se trata? Está totalmente por fora, até para eu saber até quando eu preciso aprofundar. Vou dizer para vocês que a primeira vez que eu ouvi esse termo foi em alguns fóruns de internet, associado com um outro conceito que se chama gangstalking. Eu vou botar aqui, vou colocar aqui no chat para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. Gangstalking, tá? Esse conceito de gangstalking, tá, é um conceito ainda pouco reconhecido como algo que realmente acontece, como algo realmente real. Gangstalking é quando uma pessoa que é considerado uma pessoa alvo, tá? Uma pessoa que tem algum interesse especial. E aí que a coisa começa a criar características conspiratórias, porque geralmente são aquelas pessoas que têm alguma ligação, especialmente com a nossa comunidade que a gente poderia chamar de despertos, trabalhadores da luz, esse tipo de contexto. Tá? Geralmente são pessoas comuns, né, sem nada de especial, sem nenhum benefício financeiro, sem ser uma pessoa que possa ser chantageada e alguém obter um benefício econômico, um retorno econômico, financeiro por trás disso. Então, são pessoas absolutamente comuns que começavam a relatar serem vítimas de vigilância. Tá? Então, eles começavam a perceber que tinha, onde quer que que elas fossem, tinha um carro de um determinado momento, de um determinado modelo, de uma determinada cor, estacionado próximo, ou pessoas sempre vestindo um tipo de jaqueta, um tipo de boné, capuz, gorro, enfim, o que fosse, mas que permitissem que essa pessoa fosse identificada como sempre presente nos momentos de vigilância. Começavam a perceber alterações eletromagnéticas nas suas casas, especialmente em casa. Então, falhas na iluminação, luzes piscando, eletrodomésticos que deixam de funcionar e aí voltam a funcionar normalmente, coisas movidas de lugar dentro de casa, esse tipo de contexto. Isso fazia com que as pessoas começassem a relatar, por exemplo, faziam queixa para a polícia que estavam sendo vítimas de vigilância, de monitoramento, tinha um stalker, por isso que é gangstalking, né, vigilância por uma gangue. E a polícia ia lá e não achava nada, né? Ou começava a confrontar algumas coisas com o vizinho, porque o vizinho, né, porque alguém que está morando perto, ali, o fulano, ele está botando coisas no meu jardim, aí o vizinho, não, nunca aconteceu, nem estava aqui na cidade em tal data. Tá? Então, esse tipo de situação em que as pessoas começavam a duvidar da própria realidade, porque ela vai deitar e coloca um copo na ponta da mesa, quando ela levanta, ela mora sozinha, quando ela levanta, o copo não está mais na mesa, está na cozinha. E aí ela fica pensando se fui eu que fiz isso, alguém entrou na minha casa e mudou de lugar. E com qual objetivo? Então a pessoa começar a duvidar da própria sanidade mental e quando ela ia se queixar para alguém, né, reportar isso que estava acontecendo para ela tinha justamente a sua sanidade mental questionada. Então, nesse contexto de gangstalking, foi a primeira vez que eu ouvi o termo gaslighting. Isso foi provavelmente lá ao redor de 2015, quando eu comecei a mergulhar fundo nesse buraco de coelho, né, a respeito desses tipos de tratamento que certas pessoas recebem. Tá? Então, para mim, gangstalking e gaslighting, né, então gaslighting é essa coisa da pessoa ter uma mudança de realidade, tá tendo a sua realidade manipulada por alguém com um objetivo específico de fazer com que ela pareça louca. Ponto. Foi assim que eu conheci gaslighting. Tá? Mais recentemente, começou a se falar mais em gaslighting dentro do contexto das relações
especialmente com personalidades narcisistas. Né? Então, o tipo de manipulação que um narcisista faz no relacionamento interpessoal, especialmente nos relacionamentos românticos, nos relacionamentos íntimos, né? Então, num parceiro, seja no marido, mulher, mas também pode ser com os filhos, pode ser com um amigo próximo, pode ser numa situação de trabalho. Ele passa por esse processo de manipulação mental e psicológica que ficou conhecido como gaslighting, tá? Mas, né, já não é de hoje. E pera só um pouquinho que tem que limpar o cocô do passarinho aqui. Pausa para limpar a porcaria aqui. Só um pouquinho, já fizemos acidente. Pronto. Enfim, mas não é de hoje que eu tenho feito uma correlação com esse tipo de manipulação psicológica que a gente pode enfrentar em algumas situações da nossa vida privada e a gente pensar isso num contexto maior. E por isso que o título da live de hoje é Estamos em um relacionamento abusivo com os controladores? Porque o nosso objetivo aqui é justamente traçar um paralelo entre isso que a psicologia estuda como um comportamento interpessoal de manipulação, tá? Com aquilo que a gente tem num contexto muito mais macro que os nossos controladores globais fazem com a gente, né? Especialmente, de novo, voltando a amarrar com essa situação do gangstalking, aquelas pessoas que estão conseguindo ver fora da caixa, que estão conseguindo enxergar a Matrix e tentando fugir dela, tá? E aí foi a proposta da gente trazer esse assunto, né? E o nosso ponto de partida é essa notícia que esse nome, o gaslighting, né, ele foi considerado uma das palavras do ano de 2022. Então, todo ano tem aquela coisa, quais são as palavras mais buscadas? Merriam-Webster é uma plataforma de dicionários, é a plataforma de dicionário mais consultada da língua inglesa. Tá? E em 2022, essa foi a palavra mais procurada. Lembro, há um tempo atrás, teve lá que selfie tinha sido a palavra mais procurada, né? Então, todo ano tem esse tipo de coisa. E aí, o que eles chamam a atenção é que houve um aumento de procura de 1.740%. O que vamos vendo não é nem um pouquinho pouco, né? É um aumento brutal de procura. Considerem o ano 2022, quando que isso aconteceu, o que estava acontecendo em 2022, depois de 2021, 2020. Então, aí a gente começa a tentar entender esse contexto em que gaslighting começou a aparecer, tá? Bom, aí quando a gente entra no site do Merriam-Webster e vai ver essa notícia, eles dão a classificação, né, a definição que eles sempre tiveram, mas nesse contexto mais ampliado. E eles, muito surpreendentemente, do ponto de vista deles, o aumento de procura dessa palavra não foi relacionado a um fato específico, a um acontecimento específico, mas foi um aumento orgânico de procura ao longo do ano inteiro, tá? Então, vamos lá. Então, a definição que eles sempre deram para gaslighting, né, lembrando que essa palavra ela não tem uma tradução específica em português, porque ela foi adotada como um termo da psicologia e segue sendo usada em português também como gaslighting, tá? Então, ela se refere a uma manipulação psicológica de uma pessoa, geralmente durante um longo período de tempo, que faz com que a vítima questione a validade de seus próprios pensamentos, percepção da realidade ou memórias, e tipicamente leva à confusão, perda de confiança e de autoestima, incerteza da estabilidade emocional ou mental e a uma dependência do agressor. Pensem em relações interpessoais. Ok, essa definição se aplica. Agora, pensem em termos no contexto mais amplo. Nós, seres humaninhos encarnados, sem termos certeza da nossa própria história, da nossa própria realidade ou daquilo que a gente chama de realidade, e o quanto que isso pode ser manipulado pelas pessoas que detêm o controle da mídia, detêm o controle da indústria, o controle da saúde, o controle do dinheiro, principalmente, e como isso se aplica à vida do cidadão comum, que ele precisa estabelecer uma relação de confiança com alguém para que ele para que ele consiga se mover no mundo, né? Lembrem sempre que nós somos uma espécie com amnésia. Quando a gente estreia aqui, a nossa memória foi apagada. Então, a gente precisa saber em quem confiar para nos dar as informações que nós não temos. Tá? Tal do bendito do túnel de luz, né? Isso.
E é interessante que lá o pessoal do dicionário, do Merriam-Webster, eles destacam que, apesar desse ser o contexto mais usual, a busca, o momento da busca, né, da procura pela palavra, mostra que isso provavelmente tem muita relação com alguns outros contextos, né? Quase como sendo sinônimos ou alternativas para coisas como mentira, desinformação, má informação, fake news, esse contexto todo. E eles dão alguns exemplos como gaslighting médico, uma situação em que a pessoa traz os seus sintomas para o médico e o médico, seja por desconhecimento ou falta de interesse, simplesmente não associa aquelas queixas do paciente e trata o que ele bem quer tratar. Tá? Então, inclusive com essas subdivisões, então, gaslighting financeiro, econômico, vários outros subclassificações para o termo gaslighting. Tá? E eu comecei a achar bem interessante que isso tenha sido trazido à tona, especialmente nesse contexto pós-2020. Tá? Mas da onde veio esse diabo desse gaslight? Né? Se a gente fosse fazer uma tradução para o português, gaslight significa iluminação a gás, ou luz a gás. Tá? E o termo começou a ser usado nesse contexto psicológico a partir dos anos 1960, tá? Após essa peça, né? Foi uma peça que chamou Gaslight e depois foram feitas duas versões cinematográficas, uma em 40 e outra em 44. Né? Essa versão de 1944 foi bastante premiada, com a Ingmar Bergman, inclusive, Ingrid Bergman, como artista principal. E foi traduzida no português como A Meia Luz. Tá? É uma peça, um filme, que se situa na Londres vitoriana, em que um casal se forma, né? A moça é herdeira de uma cantora de ópera muito famosa e muito rica, e ela mesma estudando para ser cantora de ópera, e ela acaba se envolvendo com alguém que ela conhece, que parece ser de classe média alta também, mas eles vão morar na casa que era da tia, que falecida, ela se torna herdeira da tia, vão morar na casa, e o marido, né, faz manipulações psicológicas sistemáticas contra a personagem principal, que se chama Paula. Então, o termo propriamente de gaslight vem do fato de que ele ia para o sótão da casa, e quando ele ligava as luzes a gás no sótão, porque ele estava procurando um tesouro na casa, o resto da luminosidade da casa caía. E a Paula, que era a personagem principal, ela começou a reportar isso, que achava estranho que as luzes estavam falhando. E ele dizia, não está falhando, não. Nunca falhou, isso é coisa da tua cabeça. E então, a essência do filme, a base do filme, é essa manipulação psicológica que ele vai fazendo, fazendo com que ela não saiba mais o que é verdade ou mentira. Tá? Então, a partir daí, todas as situações de relações interpessoais em que um dos membros do casal adota esse tipo de tratamento, de manipulação contra o outro, acabou sendo conhecida como gaslight, e desde os anos 60 isso vem sendo utilizado bastante nesse contexto psicológico. Tá? Então, assim, a gente não tem nenhuma pretensão de esgotar esse assunto, até porque, assim, há muita coisa para falar, tá? E eu tinha feito um monte de anotações e as minhas anotações simplesmente sumiram, então eu vou reduzir de propósito, porque eu vou ter menos coisa para abordar. Mas, enfim, existem algumas características que podem ser destacadas, tá? Então, na psicologia, é um comportamento, tá, que pode ser praticado tanto por homens quanto mulheres, mas ele é muito mais relatado sendo praticado por homens, especialmente quando numa situação de relacionamento de casal, tá? Então, mulheres praticam gaslight? Sim, mas isso é muito mais comum visto por homens. Aí o Aleph está colocando que esse termo tem sido bastante usado pelas pautas feministas e esquerdistas, é verdade, né? Então é muito fácil colocar tudo dentro da conta do machismo, quando na verdade a gente está falando muito mais de transtornos psicológicos, transtornos de personalidade do que qualquer outra coisa, tá? Então, a gente pode afirmar que geralmente a pessoa que pratica gaslighting, apesar de ser um processo, como é que posso fazer, proposital, ela pode ser, de certa forma, inconsciente. A pessoa que faz gaslight, ela pode não saber que está praticando isso, porque isso é um trato da personalidade e é assim que ela se move no mundo, ponto. Ela não sabe agir diferente. E como a gente está falando de distúrbio de personalidade,
pessoas com distúrbios de personalidade, especialmente personalidade narcisista, sociopatia, psicopatia, elas não trazem a culpa em si. Então, elas não trazem culpa, não trazem qualquer responsabilidade pelos seus atos, e isso é automaticamente transferido para a vítima do gaslighting, tá? Então, assim, apesar de ser muito correlacionado com personalidade narcisista, e boa parte dos casos é transtorno de realmente a personalidade narcisista, isso é muito relacionado em outras psicopatias. E aqui, gente, a gente está falando de espectros de psicopatias e sociopatias que são bastante variadas, tá? E com graus diferentes de intensidade. Então, pode ser que o que a gente vai falar não seja presente em todas as situações, mas algumas delas tendem a ser bastante comuns e bastante repetidas nos vários relatos que a gente vai ver, tá? Então, como é um transtorno de personalidade, um transtorno psicológico que envolve manipulação, a gente vai ter essa dualidade entre um abusador e uma vítima.